Sou o professor Júlio César, com a formação física. Pois bem, então, hoje nós vamos apresentar para vocês o site do FET, um site de simulações, onde eu tenho vários softwares que estão relacionados às componentes da disciplina das componentes das ciências da natureza. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse site e outros até trabalham com ele. Então, nós vamos abordar as leis de Newton utilizando o software de simulação, movimento e leis de Newton. Então, nesse software, nós vamos mostrar para vocês, de forma animada, os conceitos da física relacionados à lei de Newton. Então, o objetivo é justamente que o aluno, ele brincando, acessando o software de simulação, ele consiga absorver o conhecimento, porque o nosso objetivo é trabalhar a sala de aula invertida, né? Então, que ele, a partir desse conhecimento que ele adquirir, ele traz para a sala de aula para uma discussão, né? E para fazer as atividades orientadas pelo professor. Então, vamos lá, meus colegas, vamos juntos. Creio que muitos de vocês já têm conhecimento desse site. Ele é um site livre, né, disponível aí. Ele tinha uma linguagem antes, mas em Java, né, a linguagem de programação dele. Aí mudaram para HTML, ficou mais leve, mais fácil de trabalhar com os softwares de simulação. Então, ele tem as componentes de ciência da natureza todas, ainda tem a matemática e a parte de ciências. O software que nós vamos ver agora é o Forças e Movimento, noções básicas, né? Porque ele faz referência às leis de Newton, que é justamente o que a gente vai precisar para dar suporte no trabalho da sala de aula invertida, né? Que é quando eles vão fazer em casa, né? Vão trabalhar com software em casa. Também você pode mostrar para eles, né, o cabo de guerra, que é onde você vai ter as forças aplicadas em sentidos contrários, onde você tem aqui, né, que vai existir uma resultante, que a resultante existe a partir das forças, orientar eles, e essa força sempre vai ter a direção e o sentido da força de maior intensidade. Aqui tem um som que você coloca, né, soma de vetores. Quando tem equilíbrio, essa resultante é nula, não esquecendo, né, que eles têm que ter a noção que a resultante é a soma, os valores e a velocidade, né? E aqui você coloca os bonequinhos de tal forma que eles consigam verificar a condição de equilíbrio e a condição de desequilíbrio, onde a gente vai ter a resultante nula. Então, aqui a gente tem essa primeira interface do software de simulação. Aí também a gente tem a parte do movimento, que é quando a gente já aplica a força, né, nos dois sentidos, ou para a direita ou para a esquerda. Ou seja, aqui a gente já está aplicando a resultante, né, não está se levando em consideração o atrito, né, os valores, a massa e a velocidade, né? Então, como se observa, a velocidade é constante, então não tem variação de velocidade. Então, aqui ele atingiu a velocidade máxima, né? Aí, o que é que você tem? Você pode mudar a massa, né? Quando você muda a massa, aí, ó, você muda a massa, aí você vai ter uma situação diferente. Aí você vai precisar de mais força, né?
Aí eu tenho aqui, ó, que a velocidade está diminuindo até o momento que ele vai fazer a inversão do sentido. Assim. Aí faz a inversão do sentido, é quando o objeto vai parar, essa noção é importante, né? Quando inverte o sentido da força, a velocidade se anula, e aí, olha, novamente, ela passa a aumentar. Então, essa aqui é a interfase. Quando a gente passa para a terceira interfase, aí você já tem a questão do atrito, né? Aí vai ter o atrito, vai ser uma resistência oferecida ao movimento. Então, está aqui, ó, o atrito. Sem atrito, né? Para essa caixa de massa 50, né? Ainda estou com a resultante zero. Aí agora sim, a resultante está para a direita, porque a força para a direita. Então ele vai ter, se eu aumento a resistência, olha o que acontece com a força, ela está diminuindo. Até o ponto que se o atrito, né, passar a ser maior que a resultante, a caixinha vai parar. Né? Então, essa noção é importante para eles. E quando eles não conseguirem empurrar um objeto, é porque a força que ele está aplicando no objeto é menor que o atrito existente entre a superfície do objeto e o chão, né? Aí aqui entra o conceito de atrito e aqui o de aceleração. É quando a gente vai ter já, né, a velocidade variando no tempo, que é quando existe aceleração, esquecendo que aqui eu estou colocando os valores, né, das grandezas, aí aquele já me dá aceleração. Eu aplico uma força sem atrito, que acontece, enquanto ainda não vencia. Aí, ó, agora eu vou ter já uma resultante aparecendo. Ó, já tem a resultante, né? Então aqui, estou com uma aceleração, o objeto está acelerando, tendo uma mudança de velocidade, e dá para relacionar, colocando diferentes massas para eles fazerem essa análise. Né? Se aumentar a massa, essa aceleração diminui, é justamente que está na segunda lei do Newton, ou seja, força igual a massa vezes aceleração. É aqui, ó, o atrito novamente, né? Me frear, o objeto é só aumentar o atrito. Então é um simulador muito rico de informação sobre o tema lei de Newton. Você faz as relações de todos os parâmetros e as grandezas físicas que são definidas por esses parâmetros, né? Então de tal forma que você oriente o aluno para que ele consiga em casa, sozinho, de uma forma até brincando, ele consiga entender essas relações de proporcionalidade e conseguir definir, né, esses parâmetros. Então é um site totalmente aberto, né, e disponível, basta só ter o aparelho, pode ser até acessado por celular, então totalmente livre, é só orientar eles para que eles consigam acessar e começar a utilizar para absorver o conhecimento que o site vai transmitir. A partir do momento que eles comecem a manipular o site, o software de aplicação disponível no site. Então é isso aí, meus amigos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.